Viu? Você consegue falar com o pessoal, você e o Carlos, explicar pra ele o negócio? E amanhã, na hora, tá? Chama o Carlos e faz pra ele explicar, tá? Explica a situação, tal. Tá? Então tá. Tá bom. Gente, desculpa aí, mas tivemos um apagão aqui. Não sei, tivemos um apagão interessante aqui. Eu estava conversando com a professora Elaine, do Cinep Amazonas. Daí, Rony, desculpa aí, viu? Temos um apagão aqui esquisito. Agora, essas tecnologias são muito interessantes, mas às vezes elas dão uns probleminha. Voltamos. Desculpa aí, gente. Vamos ver se a gente encontra a professora Elaine daqui a pouquinho, ela já... Denise, desculpa lá. A professora Elaine estava contando aí, acho que quando caiu tudo aqui, caiu, não sei como foi, mas caiu tudo, tive que procurar outro lugar, não achei mais nada. Por isso que nós demoramos para voltar aqui. Então aguardar um pouquinho para a Elaine voltar. Ela estava contando, estava no finalzinho da explanação dela, né? E a gente está vendo no Brasil todo essa conversa, né? Eu não sei a quem interessa, eu tenho falado isso em todas as nossas lives, em todos os momentos, nas entrevistas que a gente tem dado, né? A quem interessa quebrar a escola particular, acabar com a escola particular, com a escola de primeiro mundo que a gente tem no Brasil, sabe? E realmente eu acho que a sociedade, os pais não estão com essa percepção, estão com uma dificuldade financeira, estão preocupados, estão desesperados, mas os Ministérios Públicos da vida e o pessoal, né, os funcionários públicos, deputados e tal, eu não sei o que eles querem, porque na verdade talvez seja, algumas pessoas já me falaram, né? Oi, Laine. Oi. Hoje foi minha vez de ter um problema aqui. Caiu, né? Mas já levantou, né? Na verdade, tive que procurar outro lugar. Você acredita? O meu negócio morreu e não... caiu a luz aqui, sei lá o que aconteceu. Pois é a tecnologia, né, Ademar? Ela é boa, mas às vezes dá problema, né? Isso, então, exatamente. Nós estávamos com uma boa audiência aí, né? Não sei se agora a gente vai conseguir retornar todo mundo, que acabou demorando um pouco, né? Vamos ver se a gente aguarda um pouquinho. Você estava falando, né? Você estava no finalzinho da explanação das dificuldades que você está aí com o Ministério Público, né? Com esse pessoal. Na verdade, os caras fazem uma coisa de maneira tão absurda que até fica fácil de se defender, né? Os caras inventam umas coisas que, na verdade, não tem nenhum... eles montam considerando, eu vi alguns documentos que eles mandam, considerando isso, considerando aquilo, considerando que eu estou aqui para defender, considerando que existe, considerando que não sei o quê, sabe? Mas não tem o mínimo de razoabilidade naquilo que fala, sabe? É muito interessante, né? E o governo, não, o que você falou, né? O governo não deixou ninguém sem pagar imposto, né? Não falou, não, então ninguém precisa pagar imposto agora, vamos fazer o seguinte, porque está com uma crise grande, né? Não, ninguém. Os deputados não estão preocupados em baixar o salário deles, tirar as mordomias, os privilégios, né? Ninguém está preocupado com isso, não, né? Então, na verdade, eu acho que é um desserviço. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. Eu não sei a quem interessa acabar com a escola privada, sabe? A impressão que eu tenho é que esse pessoal estão aproveitando um momento, uma oportunidade, uma crise grande que afetou o nosso setor como um todo, né? Para dar uma cacetada na gente, sabe? E um pouco da sociedade até vai topar essa conversa, sabe? Por um problema financeiro e tal, até vai topar. Mas os pais sabem que quando passar essa confusão toda, eles vão precisar colocar os filhos em algum lugar. E se eles quiserem colocar na escola pública, não tem vaga. E se tiver vaga, é a educação que eles conhecem, né? Então, eu acho assim, vai acabar quebrando muito escola pequena, sabe? A escola de educação infantil está sofrendo muito, né? Agora, quando voltar, como é que vai fazer para ir trabalhar? As pessoas não estão preocupadas com isso, né? Mas acho que aí amanhã o outro abre uma escolinha de novo, né? O pessoal, quem desistiu, né? Então, não é fácil. Realmente é um momento bem delicado aí para a nossa sociedade. Então... eu acho que não pegou ainda o finalzinho, que apesar dessa questão da Defensoria Pública, que nós amanhecemos com ela hoje, mas nós tivemos também hoje um pronunciamento da PGM, que é a Procuradoria-Geral do município,
dizendo da inconstitucionalidade dos PLs, principalmente os que já estavam na esfera municipal, na Câmara Municipal de Manaus. Então, isso para a gente, pelo menos, é alguém falando a favor tendo bom senso, né? Inclusive também temos pessoas da comissão, vereadores da Comissão de Educação, que tiveram uma movimentação ativa nesse sentido, tá? E que, pelo bom senso, e não pelo holofote, ou para inventar, ou para querer beneficiar nesse momento de alguma questão política, de votos, etc., defensores dos fracos e oprimidos, como se a sociedade, a gente, na realidade, nós somos os maiores defensores, não só da instituição privada, no sentido de saber a nossa importância, o nosso papel social enquanto instituição de ensino, e da relevância que nós temos na complementação da educação para o país como todo, porque, infelizmente, o Estado não consegue, na mesma velocidade, com a mesma condição nossa, até porque nós temos que ter resultado, nós somos cobrados por esse resultado, e nós somos os geradores de riqueza para que a gente possa pagar os nossos impostos, para que possa empregar pessoas da área da educação, pagar melhores salários, inclusive, não atrasar salários. Então, quer dizer, nós temos aí toda uma questão de responsabilidade voltada para o nosso setor educacional que, infelizmente, não tem sido levado em conta. Mas hoje, felizmente, nós tivemos essa notícia que foi realmente de uma vereadora aguerrida, que é uma professora, que se colocou à inteira disposição e também fazendo essa participação efetiva junto à Câmara Municipal de Manaus e pedindo também esse parecer da Procuradoria-Geral do município para que tivesse esse parecer. Quer dizer, infelizmente a gente vê assim, quando interessa, as pessoas olham por um ângulo, quando são os interesses, né? Como eu falei antes, né? A gente não pode, porque é ilegal combinar valor de percentual de reajuste de mensalidade, até porque cada um tem uma realidade, isso é muito claro. E o mercado, ele enxerga isso mais do que ninguém, não precisa ninguém se meter, né, no meio dessa relação. O próprio mercado, ele se autorregula, né? E aí nós estamos ainda em negociação com o Simpro, né? A gente tem uma reunião na sexta-feira com o sindicato dos professores, por causa da nossa CCT. Então, a gente ainda tem mas o nosso relacionamento com eles, pelo bom senso, né, e pela situação atual, e preocupados também com a questão de demissões que poderão surgir, né? Infelizmente, a gente tem algumas notícias que não são boas, de creches e escolas que já, pelo menos duas, né, se manifestaram que provavelmente elas não vão conseguir permanecer diante disso, porque são escolas que atendem exclusivamente a educação infantil. Então, isso é muito preocupante para o nosso segmento. A gente, né, que oferece, essas pessoas são nossas associadas e que tem um trabalho sério de muitos anos na cidade, e infelizmente a gente já está vendo aí a possibilidade real, né, de infelizmente acontecer esse tipo de redução ou de fechamento mesmo de instituições, principalmente as menores, que têm poucos alunos, que atendem de uma forma muito individualizada, porque a parte da educação infantil, creche para a escola, faz parte da característica do segmento, esse atendimento muito individualizado. O berçário é muito individualizado, é praticamente um cardápio para cada bebê, é uma atenção toda voltada à família, que envolve pai, que envolve mãe, que envolve babá, que envolve os avós, que envolve toda a estrutura, porque é um momento também importante da fase da educação das crianças, que é o educar e o cuidar. E aí a gente perde, né, por essa irresponsabilidade de alguns. Infelizmente, a gente tem tentado conversar com as pessoas, tentado ajudar no que pode, na orientação jurídica, na medida provisória 936, né, para ver se a gente consegue passar por esse momento minimizando essas questões, mas eu vou ser muito franca, né? A minha preocupação ela é muito grande, porque nem com a medida provisória vai ser possível algumas instituições aguentarem esse momento, porque na volta existe uma insegurança também, né? Aqui se fala, né, na ação civil pública, em devolver
valores, né? Devolver valores, isso é um absurdo, né? O serviço já foi prestado, vai devolver valores daquela prestação de serviço. Então, é uma intromissão sem propósito e fora do comum nas nossas atividades econômicas, né? Mas ninguém está preocupado em fazer nenhum projeto para que a gente tenha algum subsídio, algum recurso efetivo e verdadeiro, porque os paliativos a gente tem alguns, mas verdadeiros, infelizmente, nós não temos nenhum. A gente está conversando aqui, a segunda etapa, né, Helena, nós estávamos falando que deu um problema aqui no meu celular. Nós estamos com um problema, né, entre Paraná e Manaus, né? Na semana passada era para a gente fazer e você estava com problema e no fim não conseguimos conversar, né? E assim, mas acabou ficando no vazio, né? Mas hoje nós vamos insistir, né? Fizemos, parou, voltamos, com certeza. Vamos continuar. Né? Então, gente, estamos falando aqui com a professora Elaine, que ela é presidente do Cinep do Amazonas, está contando a guerra e a luta que é defender as escolas das maldades e da sacanagem dos políticos e dos defensores dos fracos e comprimidos, como diz a professora Elaine, em relação ao setor que quem conhece, né, e quem não sabe pode acessar no nosso site lá da FENEP. Na última avaliação do PISA, a escola privada brasileira tem o nível da Alemanha em leitura, o nível da Alemanha em ciências, o nível da Alemanha, e em matemática, o nível dos Estados Unidos. Saiu o PISA separado, né? Então os sindicatos todos divulgaram, foi divulgado nas nossas redes, tudo. Mas quem tiver dúvida, pode acessar, está no nosso site lá, nós temos lá uma planilha que nós fizemos, né? Então a escola de primeiro mundo no Brasil, nós atendemos na educação básica 9 milhões de crianças, no ensino superior mais 6, né? Então, assim, é importante saber, as pessoas perceberem, né, que é um setor bem grande. Se você pegar 15 milhões de crianças, mais 30 milhões de pais e mães, somando pai e mãe, são 45 milhões. A população da França é 65 milhões, né? Então, nós temos um país dentro do Brasil que é a escola privada, né? E a pergunta que eu sempre tenho feito é a quem interessa prejudicar. E a escola privada não deve nada para o governo, não deve nada para o Ministério Público. Ela é construída com o dinheiro dos pais que escolheram investir numa escola privada. E agora, por causa de 2 ou 3 meses, que é uma crise profunda, que ninguém tem culpa dela, fechou todo mundo, tiraram o mundo da tomada, vamos jogar fora, né? Como a gente fala, jogar fora o bebê com a água do banho. Não é possível, né? A sociedade precisa se dar conta, a gente tem feito no trabalho, eu acho que tem acontecido isso, né? A sociedade como um todo, tá? A escola que aceitou, que conversou, parcelou esse período, que está difícil para pagar mesmo, as pessoas têm dificuldade, e muitas escolas têm feito isso, né? Acho que a gente tem problemas mais concentrados na educação infantil, porque tem o cuidar e educar, como você disse, e quando a criança não pode ir para a escola, o pai tem que gastar dinheiro com a cuidadora, com a babá, com alguém, e aí às vezes o dinheiro não dá, e a maioria das vezes não dá, né? Porque a escola é uma das 3 parcelas mais caras da família, né? É o que eu digo, a família da classe média tem 3 contas pesadas para pagar, 3 investimentos: a casa, o carro e a escola, né? A casa e o carro, o banco jogou para frente, né? Fizeram, não, paga depois, né? Aí ficou a escola, é o principal investimento. E a escola acaba sendo caro para quem paga. E é barato para quem recebe, porque tem um monte de custos para fazer funcionar as coisas, né? Então, a sociedade está com muita dificuldade. Isso é verdade, né? E a escola tem tido essa consciência de conversar, de tentar parcelar. Eu conheço um monte de exemplos, né? A pessoa diz, não, vamos conversar lá em outubro, vamos conversar depois, a gente parcela em 20 vezes. As que têm um pouco de fôlego estão conseguindo fazer e estão fazendo esse tipo de coisa, né? Agora, não é todo mundo. O grande problema é que é o tratamento igual para todas, né? O desconto igual para todas. Eu acho que a intervenção ela está sendo arbitrária nesse sentido. Mas é óbvio que nós, enquanto instituição de ensino, enquanto gestores das instituições, nós temos que primar pelo bom senso, entendendo o momento que cada família passa, entendendo o momento que o aluno passa. Nós temos alunos de ensino superior que atende a classe C, D e às vezes E ou E. Nós temos alunos que são ambulantes, nós temos alunos que não tem para... ele tem que decidir entre comer ou pagar a mensalidade. Isso é uma realidade, é fato. Então, nesses casos, óbvio que a instituição de ensino ela tem que ter um olhar, um canal
direcionado para atendimento dessas pessoas, para olhar para cada um e dizer assim, não, olha, neste momento nós podemos fazer dessa forma ou de outra forma. Agora, o que a instituição de ensino não tem condições é de colocar todo mundo nesse mesmo nível e dar um desconto para todas as pessoas, porque senão ela realmente vai desequilibrar a sua condição financeira. Então, ela vai prejudicar todas as pessoas, não só apenas e de repente não vai conseguir atender e dar atenção devida àquele que realmente precisa, aquela família que precisa, aquele pai que precisa, né? Então, eu acho que nesse momento, infelizmente, nós estamos sendo muito jogados, a sociedade, nós estamos vivendo um confronto entre a sociedade e as instituições de ensino privado, as escolas, né? E que é um bem, esse investimento em educação é o que há de mais importante e precioso, que eu sou de uma família, fui criada durante o período por uma tia, e eu ouvia, e eu lembro disso todos os dias. Vai dizer assim, quem não tem herança tem uma única coisa que é a educação. Então, por isso, você estude. Porque a única coisa que vai fazer você crescer, ser alguém melhor na vida, sair da condição que você está, é estudando. Então, valorize o seu estudo. Então, o que nós estamos fazendo hoje, o acesso em que milhares de alunos tiveram, 6 milhões de alunos no ensino superior hoje, foi graças a essa possibilidade de pessoas que empreenderam e resolveram oferecer essa democratização do ensino. E essa possibilidade dessas pessoas ascenderem a um patamar diferente, melhorando a sociedade, tirando as pessoas da marginalidade. Tem instituições de educação profissional, presidente, que nós temos casos assim verídicos, verdadeiros, onde a pessoa diz assim, qual é a profissão que você gostaria no futuro? Ah, eu gostaria de ser traficante, minha profissão seria traficante, e eu resolvi fazer um curso técnico porque eu vou sair mais rápido. Ah, eu quero negociar a minha mensalidade porque eu não quero ter a mesma profissão do meu pai. Ah, sim, qual é a profissão do seu pai? É ladrão, e eu não quero ser ladrão como ele. Então, o nosso serviço de responsabilidade social é imenso. Então, neste momento, dizer que a escola está sendo intransigente, que é o que está escrito no bendito documento da ação civil pública, intransigente, inflexível, não é verdade. Porque todas essas situações, elas estão sendo vistas uma a uma. Cada caso é um caso, cada caso é uma situação. Você tem que ter essa sensibilidade, até porque se Deus quiser, quando nós voltarmos, nós queremos ter a base de alunos. O nosso interesse é ter o mesmo número de alunos, porque a nossa sala de aula é igual uma cabine do avião. O avião pode voar com X número de passageiros, com menos ou com mais. A escola já começou, nós já estamos no ano letivo. A nossa carga horária, o nosso conteúdo, as nossas atividades já estão em andamento. E aí, quando nós retornarmos, se infelizmente a gente tiver 50% do que nós tínhamos na sala de aula, inviabiliza o nosso funcionamento. Então, por que nós vamos querer criar problemas ou ser inflexíveis num momento tão complicado, tão difícil, para não manter esse aluno conosco? Então, o que nós temos que fazer é pelo bom senso. E nós tivemos aí, infelizmente também, por essas dúvidas, e as pessoas ficam esperando qual vai ser o resultado, quem vai ganhar, se realmente vão ter direito aos 30% de desconto. Nossa inadimplência aqui, na média, era de 15% e ela está em 35%. Ela mais que dobrou a inadimplência. As pessoas estão esperando. Esses 2 dias de atendimento na ouvidoria foram assim, foi uma enxurrada de pessoas perguntando quanto é que eu vou ter direito ao desconto? Como é que eu faço para ter acesso a esse desconto que já foi determinado? A gente tem que explicar que foi determinado, que nós temos aí, tem algumas informações não oficiais que são ventiladas na mídia, e a gente tentando contrapor. Por isso o surgimento da ouvidoria, porque enquanto a gente estava refém ouvindo os órgãos, somente bombardeando as instituições de ensino, dizendo que nós temos muito lucro e que neste momento de pandemia nós temos que ter a sensibilidade de diminuir o nosso lucro. Eu gostaria de ter um lucro para diminuir 30%. Quanto será esse lucro? Será que é 60%? Se só a nossa folha de pagamento é 70%? Então, são interrogações que a gente fica se perguntando o tempo inteiro. Onde essas pessoas estão? São pessoas que tentam ser técnicas
elas devem ter conhecimento óbvio na questão jurídica, mas na questão da economia, eu não sei se eles já geriram alguma empresa, eu não sei se eles são executivos em alguma instituição ou já tiveram um emprego de gestão para poder saber o que é você dormir e acordar com a responsabilidade de ter 100, 200, 300 colaboradores que dependem de você. Então, que também você depende de pagar os impostos para serem revertidos para a sociedade. Eu não sei se essas pessoas tiveram essa experiência de fazer isso. E essas pessoas que acredito eu que não têm essa experiência, né? Porque se tivessem, teriam maior sensibilidade conosco. Mas eu acho que não tem essa experiência. Então, para dizer que é 30%, que é 10%, que é 20%, fica muito, muito tranquilo e muito fácil, né? E para os holofotes se virarem para esses deputados, essas pessoas que estão fazendo isso, também é muito fácil, porque isso daí vai ser usado no futuro, né? Nas audiências a gente viu muito isso, os deputados querendo que o nome constasse no termo de ajuste de conduta, uma conduta que eu gostaria de saber onde está ilegal. O que a instituição está fazendo de errado nesse momento? Nós não aumentamos o contrato, nós estamos cumprindo o nosso contrato. Muito pelo contrário, as instituições elas têm duas possibilidades. Uma das atividades remotas e outra do calendário especial. As instituições, por que não estão privilegiando a aula remota? Porque poderiam estar paradas, mas elas estão privilegiando a aula remota. Porque não querem que as crianças, os jovens, ou mesmo os adultos, percam esse vínculo com a instituição de ensino. E é um momento que as pessoas precisam tentar, no máximo possível, continuar dentro de uma normalidade. Existe toda uma orientação para que cumpram o mesmo horário da aula que tinham. Se possível, até coloquem um uniforme naquele momento que for assistir à aula. Crie todo um ambiente, um clima, para que ele não perca esse vínculo com o aprendizado, com o ensino, que é aquilo que está sendo proporcionado, que as pessoas estão realmente trabalhando muito mais. As instituições aqui contrataram pessoas de tecnologia educacional com essa formação específica para poder atender nesse momento difícil que as instituições também estão aprendendo a trabalhar. Porque nós tivemos uma disrupção muito brusca de uma batida que nós vínhamos tendo, né? E eu acho que nesse sentido a gente tem aí um ponto bastante positivo, que é até essa autoconfiança, essa questão de estar mais seguros, que nós somos capazes de muito mais. Eu acho que nesse momento é um aprendizado muito grande para todos nós, até para os nossos próprios professores e colaboradores que tinham muita resistência, né? Nós estamos aqui fazendo modelos de trabalho home office, né? O pessoal técnico administrativo está trabalhando no home office e nós vamos ter que fazer toda uma reestruturação numa volta, né? Seja para precaução em relação à questão do vírus, que eu acho que isso ainda reverbera por alguns meses, mesmo voltando à nossa rotina normal, mas principalmente em relação à educação como um todo, né? Eu acho que a sala de aula não vai ser mais a mesma depois que nós voltarmos à nossa normalidade. Obviamente não. O papel do professor é fundamental, mas eu acho que tem várias questões aí que nós temos que realmente nos questionar, né? O que realmente a instituição ou a escola pode aprender com esse momento, né? Com essa disrupção em relação ao modelo a metodologia didático, e eu acho que a tendência pela força foi o aprimoramento. E a tendência é nós nos aprimorarmos cada vez mais, porque eu acho que eu acho que a única coisa que não volta mais ao estado normal é de como as pessoas vão aprender, que é com relação ao ensino-aprendizagem, principalmente por meios virtuais, pela tecnologia, sendo mais presente nas nossas salas a partir de agora, seja em qualquer nível de ensino. Eu estou de pleno acordo. Eu disse, a gente falou lá na primeira etapa da nossa live, né? Que é bonito de ver como a escola rapidamente, os professores, né? E estão gostando da experiência, né? Em geral, as professores estão gostando, que era uma coisa meio, tinha uma certa resistência e tal, e estão gostando. Então, você tem toda a razão. A gente quebrou um monte de paradigmas, né? E não vai voltar mais, essas coisas não voltam. A gente vai ter um avanço importante aí, né? E eu também estou de pleno acordo com você. A escola privada está confiante no trabalho que está fazendo e está sabendo o que está fazendo. Eu tenho dito isso em várias entrevistas que eu tenho dado. Falo, olha,
vocês podem ficar tranquilos. A sociedade brasileira pode ficar tranquila. A escola privada vai entregar os estudantes no final do ano pronto para seguir a vida escolar. Independente de qualquer crise financeira. Não é por causa de 3 meses que a escola privada vai fazer 3 meses de qualquer jeito as coisas. Ela não vai fazer assim. Nós não sabemos fazer desse jeito. Fazer de qualquer jeito é coisa para a escola pública, que faz de qualquer jeito, faz de conta que faz, e faz 30 anos que faz assim. Aqui, né, tem, claro, que tem bons exemplos na escola pública, tem casos pontuais. É verdade. Eu fui chamado a atenção esse dia até por uma mãe que eu falei isso, né, desmerecendo a escola pública. Não é isso. Mas nós temos que ter clareza o seguinte: a escola privada se reinventou. Se reinventou rapidinho. Em uma semana, em 48 horas, a escola estava trabalhando, fazendo trabalho domiciliar, estava fazendo, e a criançada não perdeu e não vai perder nada. Então, isso que eu tenho falado, né, toda vez que eu digo, ó, pode ficar tranquilo, os alunos vão estar prontos. Aí perguntaram essa semana para mim a questão do Enem, né, que está essa discussão, se suspende o Enem, se suspende. Eu falei, não faz sentido, tem que deixar o Enem, porque o Enem avalia um processo. O cara que vai bem no Enem, não é porque ele não teve 3 meses de aula que ele vai bem ou vai mal. Se ele aprendeu a ler direitinho e escrever direitinho lá no 1º ao 5º, e ele sabe estudar, ele vai bem de qualquer jeito. Então, para a escola privada, não faz sentido nenhum prorrogar ou fazer qualquer coisa. Ah, não, mas não dá tempo de fazer inscrição. Eu falei, claro que dá tempo. Todo mundo tem celular, todo mundo tem como fazer inscrição e pedir isenção lá e tal. Isso é pura... É os coitadismos do Brasil que está falando alto. Isso vai acontecer. É como está aí agora, muitos representantes aí falando que o ano letivo acabou, que não dá para fazer. Pô, nós estamos em abril, gente. Que ano letivo acabou? Até dezembro ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, de novo, né, Elaine? A gente é triste isso, né? Mas acho que assim, ó, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós estamos orientando as escolas, estamos trabalhando nos defendendo, sabe? E eu acho que a gente tem feito um belíssimo trabalho, né? A gente vai começar agora, já começamos a voltar em alguns estados, como eu te disse no começo. Nós vamos produzir um documento aí que a escola privada vai orientar as escolas, né? A FENEP a gente vai produzir a várias mãos aí, uns protocolos e tal, porque a gente possa orientar as escolas à volta. Então vamos nos prepararmos, porque já que para parar nós não tivemos tempo de se preparar direito, né? Para voltar nós vamos se preparar, né? Vamos organizar melhor, vamos ter as orientações com gente que sabe do que é do ramo, tecnologistas, para que a gente possa voltar e dar segurança para os alunos, né? A gente possa voltar e dar segurança para a sociedade. Porque, primeiro, o ano letivo terminará com todas as dificuldades que nós tenhamos, os alunos estarão preparados. O Enem tem que ser mantido, não tem negócio de prejudicar os 5, 6 milhões de estudantes por conta do monte de mimimi, um monte de gente que não quer fazer as coisas direito. Tem que manter, né? E acho que a gente vai chegar no final do ano, claro, a crise econômica não estava fácil, nós sabemos disso, né? Estava difícil. Mas a crise econômica vem, vai ter que ter aula, vai ter que ter escola, vai ter que ter... As pessoas vão precisar trabalhar e a gente vai continuar fazendo o que a gente sabe fazer. Tem uma pergunta aqui, Elaine, sobre as aulas online e os pais que não tiverem internet. Veja, no caso da escola particular, tem pais, tem crianças, por exemplo, nós temos aqui no Paraná. Não é que não tem internet, a criança foi para o interior, para a casa da avó, que mora para a casa da madrinha, que mora no sítio. E ela não tem internet lá no sítio. Como é que a escola resolve isso? Ela manda trabalho domiciliar. É como se faz, a escola privada faz isso há muitos anos. Quando a criança fica internada, fica impossibilitada de ir para a escola. A escola faz um projeto individual de aprendizagem, que é um negócio natural, que as escolas fazem isso aí. E a criança se prepara, quando voltar, ela vai ser retomado e não acontece nada. Ela vai ter condições de seguir a vida escolar. A internet é só um facilitador. Assim como agora nós estamos aqui conversando do Paraná, de Curitiba, e a Helena de Manaus, e tem gente do Brasil inteiro aqui acompanhando a gente, é facilitador. A internet, a tecnologia. Mas o ensino domiciliar, ele não depende da tecnologia. Eu sempre digo, quem fica falando mal, né, do ensino à distância, o pessoal fala, o ensino à distância. Eu falo, gente, ensino à distância não é novidade. Desde o Instituto Universal Brasileiro tinha ensino à distância no Brasil. Perfeito. Né? Então, e as pessoas aprendiam a consertar a rádio, a consertar a televisão à distância. Qual que é o problema? Né? Não tem problema nenhum, a tecnologia está aí para a gente usar. O que não é salvação de todos, não é a solução para todos os males, mas também não é uma coisa que não serve para nada. Muito pelo contrário, serve para muita coisa se bem usado. Né? E a escola privada
faz muito bem, faz, né? Então, eu acho que é por aí. Elaine, desculpa aí que eu tive esse problema técnico, acabamos atrapalhando um pouco nossa live, mas que o pessoal também já voltou um pouco aí, tem outras pessoas que entraram, queria agradecer. Amanhã, às 17 horas, quinta-feira, às 17 horas, ainda teremos também a presidente do Sinep do Acre, que é vizinha tua aí, né? A Elizabeth. Na sexta-feira, nós teremos às 16 horas, a gente vai ainda divulgar amanhã, acho que será no Zoom, a gente deve ter um cadastramento, que nós queremos fazer perguntas e respostas com o doutor Diego. Ele vai fazer perguntas e respostas para as escolas. A gente vai fazer cadastrar porque ele quer colocar mais 100 pessoas, não mais, porque daí fica muito difícil, se tiver muito mais gente, é mais difícil de muitas perguntas. Aí vamos fazer uma pergunta, responde a pergunta de vários, né? Mas é uma experiência que a gente vai começar a fazer aí, para ajudar um pouco mais, né, as escolas. O nosso doutor Diego é advogado da FENEP, e ele coordena o Colégio de Advogados da Escola Particular do Brasil. O advogado do Sinep Amazonas participa do Colégio de Advogados, o Sinep do Acre, todos os advogados, né, participam do Colégio de Advogados, que orientam e tratam as questões regionais, e a grande defesa da escola privada é feita pelos estados e em Brasília pela nossa grande vice-presidente, né, Amable Passos, né. Que tem uma pergunta aqui, eu não peguei desde o início da conversa, mas sobre medidas para o mês de maio, aulas online, redução de mensalidade e carga horária, como fica o salário do professor? Nós falamos ontem aqui, Mariana, sobre essa questão da redução. Acho que o jurídico do Sinep tem condições de orientar você, entra em contato com o jurídico, ele tem condições certinhas, tem as orientações todas para orientar a questão da redução de carga horária, que tem que fazer, a escola deve fazer, reduzir, se for possível, e repassar isso num abatimento no custo dos pais, porque você vai diminuir o seu custo nesse período. Então, eu tenho falado isso para todas as pessoas. Não é reduzir e manter. Daí, se você reduzir, faça conta e reduza, nesse período, o preço, não a mensalidade, a parcela. O pai não paga a mensalidade, o pai paga a parcela de 12. Uma de 12, 12 de 12. Então, reduza nesses meses, que as pessoas estão mais dificuldade, reduza um pouco aquilo que você conseguir, né? Então, faça isso bem pensadinho. Reduza 50%, faça um trabalho remoto, ocupando um pouco da carga. Quando voltar, você vai precisar das professoras, das pessoas, para dar aula no sábado, para dar uma hora a mais por dia, para completar as 800 horas que todas as escolas terão que fazer, mesmo contando um pouco da atividade domiciliar. Me contando a atividade domiciliar, terá que fazer um calendário novo a hora que voltar, né? Aí na Amazonas, Elaine, tem alguma conversa para voltar logo? Não. Como é que está isso aí? Não, nós temos ainda o decreto em vigor que diz que nós estamos suspensos, as aulas estão suspensas até o dia 30 de abril. E o retorno previsto é dia 4 de maio. Mas uma leitura nossa, interna do sindicato, de todos nós, da população, eu acho que em geral, é que pelo andar das situações aqui, do caos que a gente tem vivido na saúde pública, a gente acredita que essa data vai se estender por, no mínimo, o que a gente acredita, mais 15 dias. Então, porque os ciclos estão sendo feitos a cada 15 dias. Então, a gente acredita, ainda não tem nenhum decreto, mas pode ser que surja a qualquer momento esse decreto de mais 15 dias a partir do dia 1º de maio, né? Mas, assim, o que a gente tem orientado as instituições é que, óbvio, que fiquem atentas, né, aos decretos, mas que também tenham uma data em mente prevista para o seu retorno, porque se a gente também não tem nenhum horizonte, fica difícil até o nosso trabalho, né? Óbvio que a gente tem que se preocupar muito com a questão da saúde pública, com a questão do distanciamento, no obedecimento dos decretos, mas a gente também tem que nos preparar para esse retorno. Então, a gente tem que já pensar um pouquinho mais na frente, sabe? O que a gente tem visto aqui, né? Como a gente está com o nosso número de leitos, assim, 90%, 95% ocupados, a gente ainda está aguardando, né, que essa curva ela seja mais achatada e que isso se espalhe um pouquinho mais. Mas, assim, acho que pelo volume de casos que está ocorrendo em Manaus, a gente também tem uma outra expectativa que o surto é muito grande aqui, então que talvez isso faça com que a gente ganhe esse tempo e antecipe até esse retorno. Quer dizer, são algumas possibilidades, mas a gente não tem aí nem nada estabelecido
estabelecido ainda. São só possibilidades que nós estamos pensando aqui. E a gente tem orientado nesse sentido. Eu acho que sim, no caso do Amazonas, cada estado, cada cidade vai mudar um pouco a tocada do Ministério e deve mudou o discurso já do próprio governador de São Paulo, que era radical, está mudando um pouco o discurso. Então, está mudando um pouco a política, né? Que a política estava muito politizada a conversa, a impressão que eu tenho. Então, como a gente já falou, vai estar voltando em algumas cidades, já está voltando no começo de maio. Já tem um projeto certinho para voltar em Cuiabá, por exemplo, em Santa Catarina inteira está voltando o comércio e já deve voltar às aulas no comecinho de maio, para o dia 10, então deve começar a voltar. Então, e aí nós vamos fazer um documento já orientativo para as escolas, né? Se preparando as escolas, ajudando no pensamento, como fazer a questão pedagógica, como fazer a questão de saúde, como fazer a questão de a gestão da questão pedagógica, porque talvez a gente volte, mas não volte, não é todo mundo que vai voltar. Por exemplo, volta, mas não, as crianças, as mães não queiram trazer para a escola, porque tem uns que querem e precisam, tem uns que não querem e nem que precisam não trazem, porque tem medo. Então, a gente vai ter bastante situações e nós vamos fazer um documento orientando um pouco, dando um norte, vamos dizer, para que as pessoas possam pensar, né? Tem uma pergunta aqui, como fazer aulas online com redução de jornada? Gente, veja bem, se você dá aula online, aquela aula todo dia, das 8 às 7h30, meio-dia, a professora entra, dá aula normalmente à distância, não faz sentido, essa aula vale, né? Se for sexto ao nono, ensino médio. Agora, se você tem um programa de ensino domiciliar, cada escola tem o seu jeito. E quando a gente fala suspender, assim, eu conheço escola que suspendeu, fez redução de 50% dos professores. Os professores trabalham 25 horas e vão trabalhar 5 horas, né? 5 horas por dia. E as outras 7 horas, 8 horas, reduziu 50%. Então, fica 7, 8 horas de banco de horas. Para essas horas, ele vai usar depois para recompor e ele trabalha um pouco à distância. Prepara, faz uma atividade lá de meia a 1 hora por dia, grava uma outra atividade que é a hora atividade. Então, assim, cada escola tem um projeto pedagógico. É assim que é a escola privada. E ela tem que olhar isso, né? Então, se a escola tem... não, todo dia o professor entra, dá aula online, vai corrigir prova, faz tudo como fazia, só que os alunos estão em casa. Então, não pode suspender, reduzir a jornada, né? Aí você está cumprindo a mesma coisa. Então, eu acho que essa é a resposta da pergunta aqui. Bom, Elaine, você quer fazer mais alguma consideração para a gente encerrar aqui? Que não, nós temos assunto para ficar uma semana conversando aqui. Com certeza. Bom, eu gostaria assim, só de fazer algumas considerações, principalmente nesse quesito da redução. Eu estou plenamente de acordo, e é isso que tem acontecido, principalmente aqui em Manaus. É muito difícil você reduzir se você está fazendo uma assistência remota, uma emergencial remota, dessa forma, né? Você está dando aula no horário que você tem as atividades. Então, você não tem como reduzir carga horária. Você tem a tua carga horária, eu estou falando dos professores. Mas o que a gente tem visto aqui, óbvio, aquelas aulas que, inclusive, não podem ser realizadas, que é uma atividade do judô, da dança, natação. Então, esses professores, que muitos deles são contratados pela instituição de ensino, realmente esses podem ter as suas cargas horárias reduzidas, e até porque não está se cobrando o valor dessas atividades extras. Então, isso é ok. A questão administrativa, os técnicos administrativos, que estão em trabalho home office, também podem ter essa possibilidade da redução da carga horária. Mas eu acho que a nossa linha mestra, que é o docente, que é o professor, é muito, na minha concepção, e que a gente tem visto aqui em Manaus, é muito difícil essa redução por conta de todas as coisas que nós já colocamos aqui. E o que tem acontecido também, porque as realidades são muitas, né? E é muito complexo a nossa atividade, que é a atividade educacional, mas a gente tem visto também a preocupação das escolas em dar um suporte psicológico para as famílias. A gente tem casos de escolas também que os pais são médicos, o casal é médico e a criança ficou com os avós em casa. Então, a avó não tem todo o conhecimento da tecnologia. Então, a instituição está tão preocupada que ela faz um tutorial, ela faz uma explicação
passo a passo para que aquela avó tenha essa condição de orientar a criança no momento que está sob sua responsabilidade. Também em relação a essa questão psicológica da ausência dos pais nesse momento. Embora a criança não entenda o todo do contexto, mas óbvio que ela deve sentir falta da presença da família. Então, tudo isso, eu acho que assim, as instituições de ensino, na medida do possível, cada um de acordo com as suas condições, têm tentado minimizar todas essas questões familiares que estão acontecendo no momento, né? Então, eu gostaria, assim, de agradecer muito, né, por essa oportunidade. Eu acho que o momento de nós falarmos com o Brasil inteiro sobre o que está acontecendo, cada um com a sua realidade, com a sua respectiva realidade, seja na questão da saúde pública mesmo, seja na questão da pandemia em si, mas muito importante, embora tenhamos, né, situações semelhantes nos vários estados do Brasil, mas como cada um está tratando a sua particularidade, mas eu acredito que, na medida do possível, nós também temos sido muito uníssonos nisso, muito orientado pela FENEP também, né? Eu acho que essa união, nesse momento, a união, eu acho que é outro aprendizado que nós conseguimos estabelecer, né? Mesmo distantes, as nossas reuniões da FENEP, essas lives que estão acontecendo, que a gente consegue conversar com as pessoas de todo o Brasil, também têm sido muito importantes. Então, assim, da nossa parte, a gente gostaria de agradecer muito por essa oportunidade, dizer, né, que quem tiver alguma dúvida, o Cinep Amazonas está totalmente à disposição. Acho que todos os Cineps do Brasil hoje estão muito focados nessa questão da atenção a tudo que está acontecendo à nossa volta, para realmente ser esse amparo e esse apoio, esse auxílio nesse momento tão difícil para as instituições de ensino e também para a comunidade escolar como um todo, para os pais, para os alunos, para quem realmente estiver envolvido nesse nosso contexto, que é tão fundamental para as nossas vidas e que, se Deus quiser, tudo passa. E isso também vai passar. Então, daqui a pouco, nós estaremos novamente no nosso ritmo, aos poucos se normalizando, mas, se Deus quiser, mais normalizados possível, né? E também unidos nisso e preocupados todos com a situação geral da nossa educação brasileira. Então, eu gostaria de agradecer muito, tá, presidente, pela oportunidade. É verdade, né? Como eu tenho falado, né? Nós teremos vida depois que acabar essa pandemia, né? Daqui a pouco a vida existirá. O que nós precisamos é saber lidar com elas. Dificuldades sempre tivemos e não vai ser agora que vai ser menor, né? Deve ser maior. Tem a Raquel Cris aqui que está fazendo umas perguntas bem objetivas e bem específicas, né? Eu sugeriria, como a Elaine falou, não sei de que estado você é, se você for do Amazonas, fale com o advogado do Cinep, que ele pode te orientar. Essas questões de equipamento, internet, você tem que tomar, sim, alguns cuidados. O uso de imagem, como instituição, você tem que tomar cuidados. Mas fale com o advogado, que são assuntos bem específicos. Cada caso é um caso. A gente não pode fazer uma orientação geral, ela vale geral. Mas, assim, se você tiver um caso mais específico, é melhor você conversar com o advogado do sindicato, que ele pode te orientar, no seu caso, como você faz, como fazer, para você não tomar prejuízo depois, né? Então, acho que isso vale para todos os pontos. Quando nós falamos aqui como FENEP, ou mesmo o Cinep pode falar para a base toda, cada escola é um mundo, gente. Cada escola privada tem um projeto, tem uma ideia, tem uma educação na cabeça. E a gente precisa ter uma realidade na escola. E é isso que nos faz forte. É exatamente essa diversidade, né? Então, o advogado é do sindicato. Então, ligue no Cinep, que está perguntando qual é o contato do advogado. Ligue no Cinep, se você for do Amazonas, né, de Manaus, Tamis Rocha. Ligue no Cinep, pergunte o telefone, pegue o telefone do advogado do Cinep e eles vão te passar. Você deve ter um advogado, o seu advogado talvez possa falar com o advogado do sindicato para fazer um trabalho específico. A gente tem os contratos de adesão, de suspensão de jornada, de redução. Esses contratos, a gente tem um padrão, mas cada escola pode querer fazer algumas adaptações. E aí precisa ser feito com cuidado. O telefone a gente não tem, procure para o Google. O Google tem o telefone do Cinep Amazonas. Tá bem? Desculpe. Você pode falar o telefone do Cinep aí para nós? Não, pode. Eu vou deixar o meu contato, porque hoje nós estamos com a auditoria e também estamos com a gerência. Mas eu vou deixar o meu contato sem problema nenhum. Podem ligar, porque a gente faz todas as orientações e informações. Inclusive, a gente passa a informação para o doutor Rodrigo e ele entra em contato diretamente, porque ele tem feito isso também o tempo inteiro, tá? Então, é
92 é o código daqui do Amazonas, 981378601, que é o meu contato, mas não se preocupe que a gente vai fazer chegar no doutor Rodrigo e ele vai entrar em contato, se for o caso, que ele tem feito essas orientações. Se você puder responder a pergunta aí, que 10 pessoas podem, fica registrado o número. Escreve ali, na resposta. 992, né? Que aqui é 92. 981378601. Estou colocando embaixo para que todos tenham aí, porque aí fica registrado, e aí se tiver dúvida pode verificar aí, porque o número está aí. Pode entrar em contato comigo sem problema nenhum, que a gente faz as orientações. Tá joia. Então, estamos terminando de conversar aqui com a professora Elaine, que é a presidente do Seneb do Amazonas. Quero agradecer aí a audiência de vocês, pedir desculpa mais uma vez pela nossa falha aí, que deu um piripaque na nossa tecnologia aqui. Amanhã, a gente terá às 17 horas aqui com a professora Elizabeth, que é a presidente do Sinep do Acre, né? A FENEP tem na sua base todos os vários, na maioria dos sindicatos do Brasil. E essa defesa, as convenções coletivas, é tudo feito no sindicato. Você tem uma escola, você que precisa de alguma orientação, é no sindicato. A FENEP só faz a defesa nacional e faz uma orientação, faz uma discussão nacional, aproveitar as expertises de um estado no outro, na questão jurídica, quando a gente tem que fazer defesas pedagógicas, de projeto pedagógico, por exemplo, trabalhamos muito na base nacional comum, no ensino médio, tudo em Brasília. Aí nós temos que nos ajudam muito, né? Então, a verdade é a ideia que todo mundo conheça um pouco a cara dos representantes privados. Tá bem? Eu não sei de cabeça o nome do Sinep do Ceará, tem alguém perguntando aqui. Mas se você perguntar para o Google, vai aparecer Sinep do Ceará, aparece no site deles, tudo lá. Tá bem? Todos os sindicatos do Ceará, inclusive eu falei com a Ayrton ontem, né? Ele é o presidente do sindicato do Ceará. Está enfrentando uma barra bem grande lá também. Tá bem? Mas eu acho que de todos os estados, o mais difícil, né, Elaine, está sendo Minas, viu? A Zuleika está passando, comendo pão que o diabo amassou. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez aí a disponibilidade da Elaine, agradecer a audiência de todos, uma boa tarde e até amanhã. Um abraço, Elaine. Outro, Ademar, tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, abraço.